Existe uma verdade que poucas pessoas entendem. Antes de alguém mudar de vida por fora, precisa mudar por dentro. Muita gente passa anos procurando fórmulas mágicas para prosperar. Querem descobrir o investimento perfeito, o negócio perfeito, a oportunidade perfeita, mas ignoram algo fundamental. Nenhuma oportunidade consegue sustentar uma mente despreparada, porque riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza é mentalidade. Existem pessoas que recebem oportunidades e desperdiçam. Ganham dinheiro e perdem tudo. Crescem rápido e depois voltam para o mesmo lugar. Por quê? Porque o dinheiro apenas potencializa aquilo que já existe dentro da pessoa. Uma mente confusa destrói oportunidades. Uma mente disciplinada constrói resultados. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente a consequência daquilo que alimentou na sua mente nos últimos anos. Porque tudo começa nos pensamentos. Pensamentos geram decisões. Decisões geram hábitos. Hábitos geram resultados. E resultados constroem destinos. A verdade é que existem pessoas pobres financeiramente, mas com mentalidade rica. E também existem pessoas que possuem dinheiro, mas continuam escravas emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Por isso, o verdadeiro segredo da riqueza não começa no bolso. Começa na forma de pensar. Quem aprende a dominar a própria mente consegue mudar a própria história. E hoje eu quero falar profundamente sobre isso. Sobre os pensamentos, hábitos e atitudes que transformam pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Porque talvez o maior bloqueio entre você e o próximo nível da sua vida não seja a falta de oportunidade. Talvez seja a mentalidade que você ainda carrega. A mente define o tamanho da sua vida. Tudo começa na mente. Toda empresa gigante começou pequena. Toda grande conquista começou invisível. Toda riqueza começou primeiro como uma ideia. Antes de existir resultado, existiu pensamento. E isso é poderoso. Porque muitas pessoas olham apenas para aquilo que conseguem ver. Mas pessoas extraordinárias enxergam possibilidades antes que os outros enxerguem resultados. A maioria das pessoas vive presa em ambientes que alimentam derrota. Crescem ouvindo: isso não é pra gente. Ninguém da nossa família ficou. Sonhar alto demais é perigoso. Aceita a realidade. E aos poucos essas frases se tornam crenças. A pessoa começa a viver abaixo do potencial dela. Não porque é incapaz, mas porque foi condicionada a pensar pequeno. E existe algo perigoso. Quando uma pessoa pensa pequeno por muito tempo, ela começa a se acostumar com a limitação. Ela para de tentar, para de sonhar, para de acreditar. E o pior tipo de prisão não é a física, é a prisão mental. Porque quando a mente desiste, o corpo apenas acompanha. Mas veja algo importante: sua origem não determina seu destino. Talvez você tenha vindo de uma família simples. Talvez passou dificuldades. Talvez ninguém acreditou em você. Talvez você tenha sido desacreditado a vida inteira. Mas nenhuma dessas coisas define até onde você pode chegar. O mundo está cheio de histórias, de pessoas que começaram sem nada e mudaram completamente de vida. O que diferenciou essas pessoas? Mentalidade. Enquanto muitos viam problemas, elas procuravam soluções. Enquanto muitos reclamavam, elas aprendiam. Enquanto muitos culpavam o governo, a família, a sociedade, elas assumiam responsabilidade pela própria vida. E responsabilidade é uma das maiores chaves do crescimento. Porque no momento em que você assume responsabilidade pela sua vida, você para de esperar que alguém venha te salvar. Você entende que precisa construir o próprio futuro. E isso muda tudo. Warren Buffett diz: quanto mais você aprende, mais você ganha. Essa frase parece simples, mas ela carrega um princípio poderoso. Porque riqueza exige crescimento mental. Muita gente quer prosperar, mas não quer aprender. Não quer estudar. Não quer evoluir. Querem resultados diferentes mantendo a mesma mentalidade. Mas isso é impossível. Você nunca terá uma vida diferente alimentando os mesmos pensamentos limitados. Por isso, pessoas de crescimento investem tanto em conhecimento. Elas entendem que a mente é um patrimônio. E olha algo forte: ninguém consegue construir riqueza sustentável pensando apenas no presente. A mente pobre pensa: como posso gastar?
A mente inteligente pensa: como posso multiplicar? A mente limitada pergunta: por que isso acontece comigo? A mente forte pergunta: o que posso aprender com isso? Perceba a diferença. Uma pessoa cresce procurando culpados, outra cresce procurando soluções. E a verdade é que o dinheiro normalmente segue quem resolve problemas. Quem cria valor prospera. Quem aprende habilidades cresce. Quem desenvolve inteligência emocional consegue suportar pressões maiores. Porque sucesso não é apenas talento, é capacidade mental. Tem gente que perde oportunidades porque não suporta processos. Desiste cedo, se distrai fácil, vive emocionalmente instável. Mas pessoas fortes aprendem a controlar a própria mente. E talvez uma das decisões mais importantes da sua vida seja escolher cuidadosamente aquilo que alimenta seus pensamentos. Porque ambientes negativos destroem sonhos. Companhias erradas diminuem visão. Conteúdos errados enfraquecem mentalidade. Você se torna parecido com aquilo que consome diariamente. Se alimenta derrota, pensará como derrotado. Se alimenta crescimento, começará a crescer. E por isso vigie sua mente, porque a batalha da riqueza começa invisível. Disciplina, o poder silencioso dos vencedores. A maioria das pessoas ama motivação, mas poucas amam disciplina. Motivação é emocional. Disciplina é decisão. Motivação faz você começar. Disciplina faz você continuar. E existe uma grande diferença entre os dois. Muita gente começa empolgada. Começa a academia, começa projetos, começa negócios, começa sonhos, mas desiste rapidamente. Por quê? Porque quando o entusiasmo acaba, aparece a realidade do processo. E o processo é cansativo. Existem dias difíceis, dias silenciosos, dias em que parece que nada está acontecendo. E é exatamente nesse momento que a maioria para. Só que riqueza não é construída em momentos de empolgação. Ela é construída na constância. O sucesso é acumulativo. Pequenas decisões diárias constroem grandes resultados ao longo do tempo. Enquanto muitos estão distraídos, alguém está construindo patrimônio. Enquanto muitos desperdiçam tempo, alguém está aprendendo uma nova habilidade. Enquanto muitos vivem apenas para impressionar, alguém está construindo liberdade financeira silenciosamente. E veja algo importante. Os vencedores entendem que precisam suportar desconfortos temporários para viver resultados maiores depois. A maioria quer conforto imediato, quer prazer imediato, quer recompensa rápida. Mas crescimento exige sacrifício. Elon Musk diz: persistência é muito importante. Você não deve desistir a menos que seja forçado. Essa frase revela algo poderoso. Quem vence não é apenas quem começa, é quem suporta continuar. Muita gente teria sucesso se não desistisse cedo demais. Tem sonhos que morrem não por falta de capacidade, mas por falta de resistência emocional. As pessoas querem colher rápido, mas esquecem que toda grande construção demora. Uma árvore forte leva anos para crescer. Um prédio alto precisa de fundação profunda. Uma vida próspera também. E existe outro problema. Muita gente quer parecer rica antes de realmente construir riqueza. Compram para impressionar, gastam para mostrar status. Vivem endividados tentando manter aparência. Mas riqueza verdadeira não é aparência, é liberdade. É dormir em paz, é não viver desesperado. É poder construir futuro. Os milionários normalmente pensam no longo prazo. Enquanto muitos perguntam: o que posso comprar? Eles perguntam: o que posso construir? Essa é a diferença da mentalidade. Disciplina também significa controlar emoções. Porque quem não controla impulsos financeiros dificilmente prospera. Tem gente que ganha mais dinheiro, mas continua sem crescer, porque os hábitos continuam os mesmos. O problema nunca foi apenas renda. Muitas vezes foi comportamento. Por isso a disciplina transforma vidas. Ela constrói consistência, constrói credibilidade, constrói resultados. E ninguém vê o esforço escondido dos vencedores. As pessoas apenas enxergam o resultado final, mas não enxergam madrugadas difíceis, momentos de pressão, sacrifícios silenciosos. O sucesso verdadeiro custa caro, e o preço normalmente é disciplina. O medo, o inimigo invisível dos sonhos. O medo já destruiu mais destinos do que a falta de talento. Muita gente não está parada porque não tem capacidade. Está parada porque tem medo. Medo de começar,
Medo de falhar, medo da opinião dos outros, medo de ser criticado, medo de não dar certo. E o mais perigoso é que o medo paralisa silenciosamente. A pessoa vai adiando sonhos, adiando projetos, adiando decisões importantes. Ela diz: um dia eu começo. Quando eu tiver mais dinheiro. Quando eu tiver mais apoio. Quando tudo melhorar. Mas existe uma verdade dura. O momento perfeito quase nunca chega. Enquanto a pessoa espera a segurança absoluta, o tempo está passando. E uma das maiores tragédias da vida é olhar para trás e perceber que o maior erro não foi ter falhado, foi nunca ter tentado. Mark Zuckerberg disse: o maior risco é não correr nenhum risco. Isso é profundo, porque muita gente acha que está segura vivendo parada. Mas ficar parado também tem consequências. Ficar preso no medo custa caro. Custa oportunidades, custa crescimento, custa experiências, custa anos de vida. Pessoas extraordinárias também sentem medo. A diferença é que elas aprenderam a agir mesmo sentindo medo. Coragem não significa ausência de medo. Coragem significa avançar apesar dele. E perceba algo, toda mudança importante exige desconforto. Você nunca verá crescimento verdadeiro acontecendo dentro da zona de conforto. O conforto mantém pessoas presas em vidas medianas. Tem gente que odeia o trabalho que tem, mas não muda por medo. Tem gente cheia de potencial, mas esconde talentos por insegurança. Tem gente que nasceu para viver algo grande, mas vive pequena porque deixou o medo controlar suas decisões. E existe outro problema, a opinião das pessoas. Muita gente enterra sonhos, tentando agradar quem nunca teve coragem de lutar pelos próprios sonhos. As pessoas criticam aquilo que não entendem. Criticam mudanças, criticam crescimento, criticam visão. Mas olha algo importante. Se você depender da aprovação de todos, nunca terá coragem para crescer. Porque toda pessoa que decidiu viver algo diferente enfrentou críticas. Quando você começa pequeno, zombam. Quando você começa a crescer, duvidam. Quando você vence, perguntam como conseguiu. Por isso, não permita que vozes negativas matem aquilo que Deus colocou dentro de você. Além do medo, existe outro inimigo perigoso: as desculpas. Não tenho oportunidade. Não tenho dinheiro. Ninguém me ajuda. Nasci no lugar errado. Não tenho estrutura. E claro, existem dificuldades reais. A vida não é fácil, mas muitas pessoas transformam dificuldades em prisões permanentes. Enquanto algumas usam a dor como combustível, outras usam como justificativa para desistir. E isso muda destinos. Pessoas fortes entendem algo poderoso. Mesmo sem condições ideais, ainda é possível começar. Você não precisa começar perfeito. Você precisa começar, porque ninguém cresce parado. Ninguém aprende sem errar. Ninguém evolui sem enfrentar dificuldades. E talvez hoje a maior batalha da sua vida esteja dentro da sua mente. Talvez o maior gigante que você precisa vencer seja o medo que tenta convencer você de que não consegue. Mas olha algo, grandes histórias nasceram em cenários improváveis. Grandes vencedores já foram desacreditados. Muitos milionários ouviram que eram loucos, que não daria certo, que estavam perdendo tempo, mas continuaram. Porque quem vence não é quem nunca sente medo, é quem não deixa o medo decidir seu futuro. O poder dos hábitos e das pequenas decisões. Muita gente acredita que riqueza acontece de repente, mas quase nunca é assim. Grandes resultados normalmente são construídos através de pequenas decisões repetidas diariamente. A vida que alguém vive hoje é consequência dos hábitos que alimentou por anos, porque hábitos constroem destinos. Pequenas escolhas parecem insignificantes no começo, mas com o tempo se transformam em resultados gigantescos. Uma pessoa que aprende algo novo todos os dias cresce. Uma pessoa que desperdiça tempo todos os dias enfraquece. A diferença não aparece imediatamente, mas ao longo dos anos aparece de forma absurda. E existe algo muito importante. As pessoas normalmente superestimam o que conseguem fazer em poucos dias e subestimam o que conseguem construir em anos de constância. Uma pequena disciplina diária pode transformar completamente uma vida. Ler, estudar, economizar, investir, aprender habilidades.
Cuidar da mente, cuidar das emoções. Tudo isso parece pequeno no começo, mas se acumula. E sucesso é exatamente isso, acúmulo. Acúmulo de disciplina, acúmulo de conhecimento, acúmulo de decisões inteligentes. Enquanto muita gente vive apenas reagindo à vida, pessoas de crescimento vivem construindo o futuro intencionalmente. Elas entendem que cada decisão importa, cada hora importa, cada hábito importa, cada escolha importa. Porque o futuro não é construído apenas por grandes oportunidades. Ele é construído principalmente por pequenas atitudes constantes. E veja algo poderoso. Você dificilmente mudará sua vida mudando apenas metas. Você muda sua vida mudando hábitos. Porque metas criam direção, mas hábitos criam transformação. Tem gente que sonha grande, mas vive desorganizada. Quer prosperar, mas não controla impulsos. Quer crescer, mas desperdiça tempo. Quer resultados, mas não suporta a constância. Só que resultados extraordinários exigem rotina extraordinária. E existe outra verdade. O ambiente influencia muito os hábitos. Pessoas negativas enfraquecem visão. Ambientes tóxicos roubam energia. Companhias erradas destroem foco. Por isso, pessoas sábias escolhem cuidadosamente aquilo que alimenta a mente diariamente. Porque tudo influencia. O que você assiste, o que escuta, com quem anda, o que consome. Sua mente está sendo programada diariamente. E talvez uma das decisões mais importantes da sua vida seja proteger sua mentalidade. Conclusão: o verdadeiro segredo da riqueza. No final das contas, o verdadeiro segredo da riqueza nunca foi apenas dinheiro. É mentalidade. Porque dinheiro sem mentalidade desaparece. Mas uma mente forte consegue reconstruir, mesmo depois das perdas. Pessoas extraordinárias entendem isso. Elas sabem que prosperidade começa internamente. Começa quando alguém decide abandonar desculpas. Decide assumir responsabilidade. Decide crescer emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Talvez hoje você ainda não esteja vivendo a vida que deseja. Talvez existam dificuldades, talvez existam limitações, mas nunca subestime o poder de uma mente transformada. Grandes histórias começaram pequenas. Grandes empresas começaram em quartos simples. Grandes vencedores começaram desacreditados. Grandes milionários começaram invisíveis. O que mudou tudo? Mentalidade. A decisão de continuar, a decisão de aprender, a decisão de crescer, a decisão de não desistir. E talvez o próximo grande capítulo da sua vida comece exatamente quando sua mente mudar. Quando você parar de pensar como vítima e começar a pensar como construtor. Quando parar de esperar milagres instantâneos e começar a construir diariamente. Porque o futuro pertence às pessoas que conseguem permanecer firmes enquanto muitos desistem. Então proteja sua mente. Alimente pensamentos fortes. Tenha disciplina. Aprenda constantemente. E nunca permita que o medo controle sua vida. Porque talvez exista dentro de você um potencial muito maior do que imagina. E tudo pode começar a mudar a partir da maneira como você pensa. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar uma mentalidade forte e vencedora. E se inscreva no canal para mais conteúdos de motivação, fé, crescimento e transformação. Porque o próximo nível da sua vida começa dentro da sua mente.